Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando acerca do corpo de Cristo, a igreja, a origem, a vocação da igreja, sua natureza. É isso que estamos vendo nesse trimestre. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica que existe, porque você estuda e nunca se forma, não é? Desde que você seja fiel a participar da escola dominical, você vai aprender muita coisa, muita doutrina da Assembleia de Deus. Vamos então à lição de número 5, e não só da Assembleia de Deus, mais importante ainda, da Bíblia, não é? Lição de número 5. Falemos da missão da Igreja de Cristo. A igreja está na terra e ela tem uma missão. Vamos então tratar. O texto da nossa lição 5 é a missão da Igreja de Cristo. E o texto áureo, Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que maravilha quando nós perseveremos na doutrina dos apóstolos, que é um ensino deles, na comunhão, os irmãos uns com os outros, e no partir do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações, orarmos como igreja. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora a disciplina e o testemunho das insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, nós somos o sal da terra, temos que salgar, temos que ter essa função e vamos fazer isso conforme nós adoramos e somos uma testemunha dessa insondável riqueza de Cristo. Vamos ao texto, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20, e depois nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Vamos a Marcos, capítulo 16, verso 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Isso foi na manhã da ressurreição. E Jesus, então, nessa tarde, aparece aos discípulos e apareceu aos 11. Verso 15, e disse-lhes, olha a grande comissão aí, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Que texto maravilhoso de Marcos. Vamos agora a Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que texto também maravilhoso de Atos,
da igreja primitiva. Vamos então à introdução dessa lição. Nessa lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão de ir e levar o evangelho por todo o mundo. São, então, deixado essa grande comissão pelo fundador dela, Jesus. Foi ele que ordenou, não é? Mateus 28:19, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como consequência dessa realidade, veremos que a igreja também é uma comunidade adoradora de comunhão. E, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão nesse mundo. A palavra-chave aqui é grande comissão. Nós temos uma grande comissão. Vamos à pregação e instrução. Primeiro, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16:18. E ela é uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não é? Quem crer e for batizado será salvo. Aprove também a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho, conforme lemos em Mateus 16, do verso 14 ao 20. Referindo-se então a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar ou proclamar. É o sentido de um arauto que proclama algo. Esse verbo pregar ocorre 61 vezes no Novo Testamento e é o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, Mateus capítulo 3, verso 1, e Jesus Cristo também quando começou a pregar em Mateus capítulo 4, verso 17. Falemos agora o segundo ponto, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Evangelizou, do grego, esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer boas novas, pregar e anunciar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, verso 42. Pregar a Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas é proclamar a esse mundo caído que ele, Jesus, está vivo e pronto para salvar aqueles que se arrependem. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus, que foi revelado em Cristo. Atos, capítulo 8, verso de número 12. Falemos agora o terceiro ponto, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego de matetel ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulos, grego de matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai a guardar todas as coisas que tenho mandado.
para designar a grande comissão: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada por apenas crentes, a igreja é formada por discípulos, aqueles que aprendem de Jesus. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Esse é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Jesus Cristo, o discípulo. Vamos à sinopse desse tópico 1. A igreja foi fundada por Cristo e ela tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado, não só com palavras, mas também com ações. Vamos ao ponto 2, a igreja, adoração. A igreja é um local de adoração e edificação. O primeiro ponto do ponto 2 diz que a igreja é uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar glória a quem é devido, e esse é somente Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A adoração tem a ver com o serviço que nós prestamos a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou até mesmo privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir, de viver. É viver uma vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, que traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego de latreia, que é o sentido ou o ato do serviço que é prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Falemos agora o segundo ponto, a comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzido como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus 7, verso 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, direi a quem é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4, 12, que fala da referência do apóstolo Paulo, que diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo para a obra do ministério. Portanto, é o exemplo, o objetivo dos dons ministeriais e espirituais é trazer edificação à igreja, de acordo com 1 Coríntios 14, verso 3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica a si mesmo, 1 Coríntios 14, 4. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu aquilo que foi dito, 1 Coríntios 14, verso 5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscar edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, verso de número 11. Falemos do sinopse, tópico 2. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e de serviço a Deus em contínuo crescimento. Falemos o terceiro ponto, a comunhão
e a socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, de acordo com Atos 2:42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é literalmente de parceria, de participação, de comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos sim viver em comunhão uns com os outros. 1 João 1, verso 7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Falemos o ponto 2, a unidade e a fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio de unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João, capítulo 1, verso de número 3. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e também uns com os outros. Jesus também orou para que houvesse uma união fraterna entre os seus discípulos. João 17, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, para que o mundo veja e creia. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus, capítulo 13, verso 16. Falemos da fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usada por Paulo com esse sentido em Romanos capítulo 12, verso 13. E o sentido nesse texto é o de socorrer e de ajudar o mais pobre em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os crentes filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Filipenses 4, verso 15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo-se dos mais carentes ou dos pobres. Os pobres sempre tereis convosco, disse Jesus. E Jesus ressaltou esse fato em Mateus capítulo 25, versos 35 a 36, porque estava nu e me vestiste, tinha fome e desse-me de comer. Então, estava preso e visitaste-me. Essa necessidade de fazer o bem a quem precisa, isso faz parte da igreja cristã, de modelo de igreja que somos quando poucos têm muitos e muitos têm tão pouco. O apóstolo exorta a igreja para tentar para esse fato, em Tiago, capítulo 2, verso 15 a 16. A sinopse, tópico 3. O amor, ele é manifesto em ações e é evidenciado na comunhão entre os irmãos e na contribuição social da igreja como uma expressão da fé em termos da esfera pública. Vejamos agora a conclusão dessa lição da missão da igreja. Vimos aqui que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal, para ser luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida. O sal também era usado como agente preservador. Uma sociedade que se encontra corrompida pelo engano do pecado. Então devemos preservá-la. Como luz,
ela resplandece nas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido e produzirmos discípulos e transformar esses discípulos em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual ela foi chamada. Vamos então agora à revisão do conteúdo, fazendo algumas perguntas e respondendo. Primeira, como é exercida a missão da igreja? Bom, a resposta, por meio da pregação do evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, a igreja deve pregar o evangelho. Segundo, qual é o sentido do substantivo discípulo? Vamos à resposta. O sentido é de alguém que é instruído ou treinado em alguma coisa. Vamos à terceira pergunta. O que é adoração? Resposta: no contexto bíblico, adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos e concentrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vamos à quarta pergunta. Qual é o sentido da palavra comunhão? No seu sentido, é literalmente de parceria, de participação, de comunhão espiritual, comunhão uns com os outros. Vamos à quinta e última pergunta. O que a igreja não pode esquecer para exercer sua fé de maneira bíblica? Bom, a resposta: para exercer a sua fé da maneira bíblica, a igreja jamais pode esquecer dos mais carentes, dos pobres, daqueles que necessitam, e a igreja deve procurar ajudar a cada um deles. Bom, com isso nós concluímos mais uma lição, onde falamos da igreja e a sua missão. Semana que vem nós vamos estudar a lição 6, a igreja, organismo e organização. A igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização religiosa. E nós vamos estudar essas duas características da igreja, como organismo e como organização. Bom, espero que você tenha gostado da lição de hoje e que você possa, se você tem a revista, ler, estudar a revista e entender que a missão da igreja é pregar o evangelho, é adorar a Deus e é a edificação do crente, ou seja, fazer discípulos para que esses discípulos façam outros discípulos. Que Deus se abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, você clica naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist. No playlist você vai encontrar mais de 220 pastas. Essas pastas estão organizadas, os vídeos estão lá dentro, para que você aprenda sobre aquele assunto. Nós temos lições da escola dominical, nós temos aulas da idade, nós temos personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento. Você pode estudar a Bíblia toda pelos personagens. Nós temos uma visão da Bíblia, onde falamos de cada livro da Bíblia 2 minutos. E nós temos um comentário bíblico. Se você clicar no playlist e descendo, tem que descer todas as pastas, você vai chegar lá embaixo, na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, toda a Bíblia comentada para você. E depois de ver todo o Novo Testamento, você pode ir ao Velho, também Gênesis, Êxodo, Levítico, todo o Antigo Testamento comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que você aprenda. Se você também for nas pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Mateus, nós lemos a Bíblia para você.
Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça, vai lá, clica, se você está no trânsito, se você está trabalhando, coloque um fone de ouvido e vai escutando o Evangelho. Enriqueça a sua alma e seu coração com a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus e divulgue esse canal entre amigos, familiares, parentes, aquelas pessoas que gostam realmente de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém.